Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Vamos aqui para mais uma aula de matemática básica para o Enseja. Hoje nós vamos falar aqui sobre expressões numéricas. Então, o que vem a ser uma expressão numérica? Uma expressão numérica, expressões numéricas, pessoal, são conjuntos de números e operações matemáticas, onde a ordem de resolução dessas operações é pré-estabelecida. Ou seja, numa expressão numérica, existe uma ordem em que nós devemos obedecer. E no caso aqui, é essa ordem aqui que nós estamos visualizando. Numa expressão numérica, primeiro você tem que resolver o que está em parênteses, depois o que está em colchete, depois o que está em chave, depois você resolve as potências e raízes, depois a multiplicação e divisão e, por fim, a adição e subtração. Então, para a gente aprender melhor esses conceitos, vamos ver aqui alguns exercícios. Então, nós temos aqui o primeiro exercício, 10 mais 5 vezes 3. Então, muitos caem na pegadinha, muitos erram essa expressão numérica por não conhecer o conceito, por não conhecer as ordens das operações em uma expressão. Então, nesse caso aqui, muitos chegam e fazem assim. 10 mais 5, 15. 15 vezes 3, 45. Muito fácil e saem rindo à toa. Mas erram por quê? Porque, conforme nós já falamos, existe uma ordem a ser obedecida. E, nesse caso aqui, nós temos que resolver de forma prioritária a multiplicação. Então, o correto é você fazer assim, 10 mais 15, resolvendo primeiro a multiplicação. E agora sim você faz a soma, 10 mais 15, 25. Então, o resultado correto aqui dessa expressão numérica é 25. E não 45, ok? Vamos aqui para mais um exemplo, bem parecido, só que observe a diferença. Agora nós temos aqui um parêntese que muda toda a história, porque agora a prioridade é resolver o que está em parêntese. Então, primeiro nós temos que fazer o quê? Resolver a soma. Então, vai ficar assim, 10 mais 5 dá 15. E a gente repete aqui essa multiplicação. Agora sim a gente resolve essa multiplicação. 15 vezes 3, 45. Então, agora sim dá 45. Mas observe bem a diferença. Aqui nós temos um parênteses. Aqui nós não temos. E quando isso acontece, resolve-se primeiro a multiplicação. Ok? Vamos aqui para mais um exercício. Nós temos agora 12 vezes 5 dividido por 3. E agora, nós não temos nenhum parênteses, nenhum colchete, nenhuma chave, nenhuma potência, nenhuma raiz. Só temos aqui a multiplicação e divisão. Então, quando isso acontece, será que você resolve primeiro a divisão, primeiro a multiplicação? Então, pessoal, quando isso acontecer, você vai resolver primeiro o que vir primeiro. No caso aqui, a multiplicação ela vem primeiro, então nós vamos resolvê-la primeiro. Então, vai ficar assim, 12 vezes 5 dá 60. E a gente repete aqui essa divisão por 3. E 60 dividido por 3, isso dá 20. Certo? Se a divisão ela viesse primeiro, você iria resolver a divisão primeiro. Simples assim. Vamos aqui para mais um exercício. Nós temos aqui 10 ao quadrado mais 10 vezes 2 dividido pela raiz de 25. Então, nós não temos nenhum sinalzinho gráfico, nenhum colchete, nenhuma chave. Então, nós temos que resolver aqui primeiro as potências e raízes, ok? Então, vamos fazer isso. Então, primeiro nós vamos resolver aqui a potência, que ela aparece primeiro, então vai ficar assim. 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. E o restante a gente repete. Então, assim, 10 vezes 2 dividido pela raiz de 25. Então, o que nós temos que fazer agora? Resolver primeiro a raiz. Então, vai ficar assim, 100 mais 10 vezes 2 dividido pela raiz de 25, que é 5. Ok? Então, agora nós temos assim, 100 mais 10 vezes 2 dividido por 5. Então, o que nós vamos fazer? Como nós temos aqui uma multiplicação e uma divisão, nós temos que resolver primeiro a multiplicação, nesse caso aqui, porque ela vem primeiro, ok? Então, primeiro nós vamos resolver a multiplicação. Então, vai ficar aqui 100 mais 10 vezes 2, que é 20, dividido por
5. Agora vai ficar assim, 100 mais 20 dividido por 5. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro, resolver essa divisão. Então, nós vamos repetir aqui o 100, mais o sinalzinho de mais, e vamos resolver essa divisão. 20 dividido por 5 dá 4. Agora sim, basta somar 100 mais 4, isso dá 104. Então, o resultado aqui dessa expressão numérica é 104. Beleza, pessoal?